Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje nós estaremos estudando a chamada primeira lei de Mendel, tá? Nas aulas anteriores eu já expliquei para vocês o que foi os conceitos básicos de genética e expliquei para vocês também os cruzamentos de genética, como se realizar um cruzamento. Hoje nós vamos falar da primeira lei de Mendel, tá? É um conteúdo muito importante e que vem aí para vocês estudarem. Mas antes de eu falar da primeira lei, eu vou falar um pouquinho quem era o Mendel. O Mendel, pessoal, ele era um monge, um padre agostiniano, né? Ele já veio de uma família muito pobre, né? Na época, os pais deles não tinham condição financeira, assim, digamos, de bancar os estudos dele. Mas, graças a Deus, ele conseguiu a oportunidade de ir lá para o monastério de Santo Agostinho. E lá ele teve a oportunidade de estudar, ele teve a oportunidade de crescer. Tanto é que ele recebeu o título de Gregor, e ele passou a utilizar esse nome quando ele se tornou um monge. E lá ele estudou matemática, estudou física, histórias sociais, se eu não me engano. Mas tinha uma coisa que o Mendel sempre gostou desde novo, que era trabalhar com plantas. Ele gostava de plantas de diversas possibilidades. E entre um dos cargos que Mendel ficou responsável lá nesse mosteiro era cuidar daquela área externa lá, que era parte do jardim. E ali, meu amigo, ele começou a realizar alguns experimentos que na época eram muito importantes e hoje para nós, se não tivesse começado por Mendel, nós não teríamos o que a gente conhece hoje por genética. Mendel, pessoal, ele escolheu uma planta muito importante que era a ervilha de cheiro, que a gente chama, para fazer cruzamentos. E a partir desses cruzamentos dessas ervilhas, o Mendel ele começou a entender aquele processo e começou a escrever isso, começou a documentar todos aqueles estudos dos cruzamentos das ervilhas. Tanto é que ele chegou a ir até para congresso, mostrar os seus experimentos, a sua descoberta daquilo. Inclusive o Darwin, ele teve acesso a essa documentação do Mendel, só que eles na época não conseguiram entender como era o pensamento do Mendel. Então só depois mesmo da morte do Mendel, acho que foi 40 anos depois, 35, 40 anos depois, é que os estudiosos posteriores conseguiram encontrar os arquivos, essas anotações de Mendel, né, esses documentos, e aí sim entenderam e viram que o Mendel, na época, já estava trabalhando com a genética. Hoje o Mendel é considerado o pai da genética, ele foi o precursor, o pioneiro, que deu início aí, e graças a ele é que nós temos esse conteúdo muito bacana, ok? Primeira coisa, o Mendel ele criou duas leis, a primeira lei de Mendel e a segunda. Nessa aula nós vamos trabalhar da primeira lei de Mendel, tá? E eu vou te explicar o que foi a primeira lei. Primeira coisa, a primeira lei, ela também é chamada de lei do monohibridismo. Paulo, o que é o monohibridismo? Lembra que eu falei para vocês que na genética a gente trabalha com característica. Mono aqui, para nós na biologia, quer dizer uma característica. Na primeira lei de Mendel, eu vou trabalhar com uma característica por vez. Por exemplo, se no exercício eu estiver trabalhando com a cor dos olhos, só vai ser sobre cor dos olhos. Lá na segunda lei de Mendel, eu vou estar explicando para vocês duas ou mais características. Então, na primeira lei de Mendel eu trabalho com uma característica, na segunda lei de Mendel eu posso trabalhar com duas ou mais características, ok? Então, por enquanto é isso. O que quer dizer hibridismo? Híbrido quer dizer mistura. Híbrido quer dizer, pessoal, o que a gente chama de heterozigoto. Nesse caso, eu representei para vocês um azão e um azinho. Então, o monohibridismo, na verdade, aqui quer dizer que a gente vai trabalhar com apenas uma, vai anotando aí, característica. Ok? É uma característica por vez. Se é cor de olho, vai ser somente a cor dos olhos que eu vou estar trabalhando naquele exercício. Tá?
Segundo Mendel, essas características que a gente está conhecendo, elas aparecem na forma de segregação dos fatores. O que quer dizer o termo segregar? Segregar, pessoal, é o mesmo que separar. E o que são esses fatores? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Então, o Mendel dizia que na primeira lei de Mendel ocorre a segregação dos fatores. Olha aqui que eu trago para você, ó. Aqui eu tenho uma característica, aqui eu tenho dois fatores, o fator Azão e o fator Azinho. E na hora que eu tenho a minha característica e eu vou formar os meus gametas, eu não vou ter um gameta, por exemplo, no caso aqui eu estou dando um exemplo do espermatozoide, eu vou ter um espermatozoide carregando o Azão e eu vou ter um espermatozoide aqui carregando o Azinho. Então, isso, na hora de formar gametas, vai acontecer esse processo de separar. Segregar é o mesmo que separar. Eu tenho uma característica. Qual que é essa característica? É Azão-Azinho. Ok? Mas na hora que eu vou passar essas características para o meu gameta, que essas características são transmitidas via gameta, eu vou formar um gameta aqui com Azão e eu vou formar um gameta aqui com Azinho. Por isso que é segregação. E devido a isso daqui acontecer, essa separação, esses gametas aqui, pessoal, eles são chamados de puros. Então, eu teria aqui gametas que são o quê? Puros. Nesse caso, ele chamou aqui de pureza dos gametas. Então, eu vou ter um gameta sendo o Azão e eu vou ter outro gameta aqui sendo o Azinho. Ok? Então, dessa forma, você já está compreendendo tudo que Mendel pensava. Isso daqui, gente, é muito importante. Monohibridismo, eu vou trabalhar com uma característica. Segregação dos fatores. Então, aqui eu tenho um fator, aqui eu tenho outro fator. Esses fatores, na hora de formar os gametas, aqui eu mostrei apenas o masculino, que é o espermatozoide. O que acontece com eles? Eles se separam. Então, eu vou ter aqui um espermatozoide com Azão e eu vou ter outro espermatozoide aqui com Azinho. E esses gametas, eles são chamados de quê? De puros. Observe que aqui eu tenho uma mistura do Azão com o Azinho. É a minha característica. Porém, lá na formação dos meus gametas, eles são puros. Isso daqui, meu amigo, é fundamental para você entender. Beleza? Outra coisa. Eu disse para vocês que o Mendel, ele trabalhava lá com ervilhas, tá? Primeira coisa, por que o Mendel usava ervilhas para os cruzamentos? Primeiro, ele era um monge. Ele não podia estimular cruzamento entre animais ou entre pessoas. Isso daí de jeito nenhum. Imagina um padre estimulando o sexo, um monge estimulando o sexo. Então não rola, né? E ele escolheu as plantas porque, de certa forma, poderia, naquela época, não tinha conhecimento, porque apesar que a gente sabe que as plantas elas se reproduzem, né? Mas então ele escolheu as plantas para não ter problema. E entre essas plantas que ele escolheu, eu falei para vocês, era a ervilha de cheiro. E a espécie dela é a Pisum sativum. Eu trouxe aqui para você uma representação da imagem, tá? Paulo, fala para mim por que ele escolheu a ervilha e não escolheu um pé de manga, um pé de coco ou alguma outra coisa parecida. Primeira característica. A ervilha ela era de fácil cultivo. O ciclo reprodutivo dela era muito curto. Com alguns meses ele já conseguia plantar e ver os possíveis descendentes. E ela era muito fácil de cultivar, era muito fácil de plantar. Primeira coisa. Outra coisa, ela tinha características que a gente chama de característica extrema. Paulo, o que é uma característica extrema? Vou te dar um exemplo. Em relação à cor dessa ervilha, eu poderia ter ervilha amarela e eu poderia ter uma ervilha verde. Era algo que visual eu conseguia separar uma coisa da outra. Não necessariamente eu precisava de um microscópio. Então a gente chama isso aqui de característica extrema. No visual eu conseguia ver. Eu tinha uma ervilha que poderia ser amarela,
eu tinha ervilha que poderia ser verde. Outra característica que a gente tinha aqui era em relação à textura dela ou a forma como ela era. Eu poderia ter uma ervilha lisa, totalmente lisa, ou poderia ter uma ervilha rugosa em relação à casca dela ser rugosa. Bom, então, visualmente, eu conseguia ver o que era liso e o que era rugoso. Aqui eu trouxe um exemplo da ervilha amarela, que poderia ser lisa ou rugosa. Então, essas características ajudaram Mendel a separar muito bem e a conhecer. Imagina se ele escolhesse um pé de coco ou um pé de jabuticaba, que pode levar até 10 anos para plantar, crescer, gerar descendente. Não era viável. Então, as ervilhas era extremamente importante, porque com essas características amarela, verde, era no visual ele conseguia separar isso e organizar. Ok? Outra coisa que eu queria trazer para vocês que é muito importante é isso daqui, meu amigo. Quando Mendel ia fazer os cruzamentos, por exemplo, ele ia pegar uma ervilha, o Mendel tinha certeza que essas ervilhas eram puras. Por isso que eu trouxe aqui, ó, pureza dos parentais. O que é os parentais? São os pais, né? Os primeiros que eu estou fazendo o cruzamento. Por que o Mendel tinha tanta certeza que essas ervilhas eram puras? Ela não tinha uma mistura, por exemplo, de uma cor com a outra. Tanto é que no exemplo de hoje eu vou explicar, nós vamos trabalhar com essa característica aqui de cor, que é a amarela e a verde. O Mendel tinha certeza que elas eram puras através, esses parentais eram puros, por quê? Primeira coisa, vamos entender o princípio de reprodução de uma planta. Quando uma planta, a estrutura de reprodução da planta é a flor, tá? Quando uma flor quer reproduzir, ela vai fazer aí o processo de reprodução, a florzinha está fechada, o que acontece com a flor? Ela abre a flor, porque ali os grãos de pólen podem ser mandados através do vento ou até mesmo de insetos para mandar esse pólen ou para receber o pólen e assim fazer a fecundação. Então, geralmente as plantas, quando elas vão se reproduzir, essa flor se abre. O que acontecia na ervilha? A ervilha, na hora que ela ia reproduzir, a flor, em vez de abrir, ela ficava fechada. É isso mesmo, pessoal. Ela ficava fechada. Por quê? Esse tipo de ervilha que o Mendel escolheu, ele tinha as duas estruturas de reprodução. Tinha a masculina e tinha a feminina. Com isso, essa planta ela conseguia se autofecundar. É por isso que eu trouxe aqui, ó. Essas flores faziam o que a gente chama de autofecundação. Elas ficavam fechadinhas e ali elas se autofecundavam. Por que isso acontece? Porque elas tinham as duas estruturas de reprodução, a masculina e a feminina. A masculina, pessoal, eu trouxe aqui num exemplo bem didático, essas estruturazinhas que eu estou mostrando aqui, que a gente chama elas de androceu. E a feminina é essa que eu estou mostrando aqui, ó, no interior, que eu estou chamando de gineceu. Então, na hora que a planta, esse tipo de ervilha, ela ia fecundar, o que acontecia? Ela ficava fechada. A moto acabou de passar aqui. Ela ficava fechada e o que acontecia? Ela se autofecundava. Ela não precisava abrir para receber pólen de outras plantas. Não. Ela já tinha as duas estruturas de reprodução. Com isso, se ela era, por exemplo, uma planta amarela, e ela cruzava com ela mesma, ela se autofecundava, só iria originar plantas amarelas. Se essa planta, por exemplo, fosse verde e ela cruzasse com ela mesma, só iria originar plantas verdes. Você entendeu? E Mendel sabia disso. Mendel tinha certeza que se uma planta era amarela, ela autofecundava com ela mesma e só ia originar plantas o quê? Amarelas. O Mendel ele sabia que ela tinha as duas estruturas de reprodução. Só que ele fez uma coisa. O que ele fazia? Na hora de... Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Na hora de fecundar,
Se ele deixasse lá na natureza, o amarelo só ia dar origem ao amarelo, porque ela ia se autofecundar. Mas o que o Mendel fazia? Ele ia em uma ervilha, ele abria a flor dessa ervilha e com um cotonetezinho ou alguma coisa, ele retirava o pólen aqui das anteras, que é a parte masculina, essa parte aqui, ó, masculina da planta. Ele tirava o pólen daqui dessas anteras, do androceu, e abria outra ervilha de outra cor e esfregava o pólen aqui no gineceu. Ou seja, o Mendel, na verdade, ele estava fazendo uma polinização que a gente chama de artificial. Então ele tirava o pólen de uma planta, passava esse pólen aqui, ó. Ele tirava o pólen de uma planta, por exemplo, se essa planta aqui, vou dar um exemplo, essa planta aqui ela era amarela, ele tirava o pólen dessa e colocava nessa plantinha aqui, por exemplo, que era verde. Na natureza, isso nunca iria acontecer. Mas o Mendel, percebendo isso, ele falou, não tem graça eu colocar elas para se autofecundarem, vai sair a mesma cor. E o que acontece se eu tirar o pólen dessa e colocar nessa daqui? Nesse jeito, pessoal, essa era a polinização que eu coloquei aqui, ó, realizada por Mendel. Aí eu te pergunto, essa polinização ela é natural ou ela é uma polinização artificial? É uma polinização artificial, ou seja, essa realizada por Mendel era uma polinização artificial. Na natureza, isso nunca iria acontecer. Por quê? Porque a florzinha ficava sempre, ó, fechadinha. Então o Mendel ia lá, abria essa flor, tirava o pólen de uma e esfregava lá na estrutura reprodutiva da outra planta feminina, e com isso ele fazia uma polinização artificial. E a partir disso daqui, pessoal, vai acontecer uma coisa muito bacana, que vai ser a aula de número 2, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Aqui a imagem do Mendel, né, fazendo essa polinização artificial. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários durante a aula. E eu recomendo que vocês copiem esse esquema no seu caderno, porque fica mais fácil para você lembrar. Partiu parte 2, beleza?